amados irmãos, é com imenso prazer e satisfação que nós queremos, nesta oportunidade, comentar esse tão importante tema, né? Glória a Deus. A comovente oração de Salomão. O texto base está no primeiro livro do rei de Israel, capítulo 8, do versículo 22 ao 61. É uma oração cheia de emoção, cheia de devoção, cheia de fé, né? E movida por uma convicção de um servo de Deus abnegado que estava consciente do que Deus havia feito na vida do seu povo por intermédio do seu pai, que o antecedera, e agora de como Deus o havia exaltado e de um projeto que havia sido construído pelo seu pai, né, o rei Davi, e que agora Deus, através da sua infinita misericórdia, havia concedido a Davi. Esse é um grande privilégio. É muito importante para um crente ter convicção de quem ele é e a quem ele serve. E esta oração, de forma tão comovente, porque o Deus a quem nós servimos é o Deus de coisas grandes, mesmo como Salomão em suas singelas palavras relatando que a terra era pequena e que os céus dos céus não tinham condição nem capacidade de conter a Deus, porém ele, na sua infinita misericórdia por seu amor, ele permitiu que o seu servo Salomão, né, executasse um projeto que um dia o seu pai Davi sonhou. Uma casa, um lugar de habitação, um lugar todo especial, um lugar em que a pessoa mais importante do universo, em que a pessoa mais importante da terra estaria de forma atuante em favor do seu povo, em benefício do seu povo, independente da circunstância, independente das consequências da vida. Deus estaria sempre disposto a atuar de forma grande, de forma poderosa, sendo livramento, sendo cura, sendo providência na vida daqueles que os serve com amor, com fidelidade e que tem convicção do Deus a quem ele serve. Pois bem, meus amados irmãos, Salomão, ele inicia essa belíssima oração falando exatamente, né, das grandezas do Senhor, nosso Deus. E ele diz essas palavras: e disse, Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti, que cumpre, porque tu és fiel, né, com a tua palavra que tu prometeste ao teu servo Davi, com a tua fidelidade, porque tu és grande. Esta oração vem falar para o crente de um quebrantamento, de uma intimidade, de um momento tão importante na vida do crente e que todos nós, todos os servos de Deus devemos estar prontos, né, para esse fato tão importante na vida do crente, a certeza, a convicção, né? E nesta oportunidade nós vamos encontrar este rei, este homem de Deus humilde, este homem de Deus que vivenciou algumas tragédias na sua família, na sua parentela, mas que não perdeu a convicção porque sabia o Deus a quem ele servia e que Deus um dia o havia feito uma promessa através de seu pai que não iria faltar sucessor à casa de Davi, seu pai. E ali estava agora Salomão edificando a maior obra da sua vida. É bem verdade que Deus permitiu que Salomão edificasse a casa do bosque, que Salomão edificasse a casa real, que Salomão edificasse casa para sua esposa, mas o maior projeto arquitetônico que Deus permitiu que Salomão ele construísse foi a casa para o Senhor. Era uma casa especial, né? Não por conta do seu ornamento, porque se nós fôssemos falar da parte arquitetônica, bem sabemos que não houve naqueles dias, né, um templo tão especial, tão bem adornado com pedras preciosas, com madeira, com as especiarias,
com o melhor que essa terra possuía no termo material, do que Deus permitiu que Salomão ele construísse. Certo dia Davi, o seu pai, ele trouxe para Salomão um conselho, né? Falando de que Deus havia dado a ele muita prata e muito ouro, mas a parte mais importante na vida do crente era exatamente aquilo que Deus havia dado a Davi e através de Davi ao seu filho Salomão, é a sua presença, né? A parte material é muito bom, nós sabemos que enquanto estivermos aqui precisamos, porém a parte espiritual era algo muito mais marcante, muito mais tocante. E nós vamos encontrar Davi passando essa instrução para Salomão, seu filho: olha, meu filho, da prata e do ouro tu tem abundância, faze pois a obra e o Senhor será contigo. E assim foi, e este homem de Deus edifica o templo, não é um lugar em que Deus iria habitar, e passa para ele este preceito, né? Mas na verdade habitaria Deus em terra? Questiona Salomão. Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. E em sua oração, em uma oração muito comovente, ele volve, né? Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, ó Senhor Deus, para ouvires o clamor, a oração do teu servo que hoje se faz diante de ti, para que os teus olhos de dia e de noite estejam abertos sobre esta casa e sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvir a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus. E ouve também e perdoa, quando alguém pecar contra ti, contra o seu próximo, e pusere ele em juramento para o ajuntare, e vier o ajuntamento diante do teu altar nesta casa. Ouve tu então nos céus. Glória a Deus. Ouve a oração do teu servo. Bendito seja o nome de Jesus. Nós observamos, meus amados irmãos, que Deus, através do seu Filho, né? Aleluia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele traz para nós algumas convicções. A certeza de que Deus ouve a nossa oração, a certeza de que Deus escuta e que ele responde às nossas orações. E nós vamos encontrar exatamente nesse texto, no primeiro livro do rei de Israel, capítulo de número 8, do versículo 22 a 61. Nessa oração comovente, a oração, aleluia, que Salomão faz diante do povo, diante da nação, naquele templo, né? Sabendo-se que, mesmo estando distante, mesmo estando em locais diferenciados, mas que havia uma promessa da parte de Deus, que quando o povo voltasse seu rosto para aquela casa, para aquele lugar, Deus lá do céu iria ouvir, iria responder, iria dar vitória ao seu povo. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E exatamente com base nesse texto que nós queremos, né, estamos meditando exatamente na profundidade, na grandeza de Deus, na misericórdia dele, né, através da vida do seu servo, um crente fiel, um crente abnegado, um crente que tinha convicções, né? Por isso essa oração ela está inserida na leitura diária como uma oração comovente. Era uma oração cheia de fé, cheia de fervor, né? Mesmo havendo peste, mesmo havendo fome, mesmo havendo ferrugem, gafanhoto ou pulgão, né? Quando o inimigo cercasse a terra, quando o povo, louvado seja o nome do Senhor, de todo o seu coração fizesse uma súplica, aleluia, reconhecendo, se convertendo, se arrependendo, né? Deus lá do céu ouviria essa oração, aleluia, e daria vitória ao seu povo.
E com certeza, meus amados irmãos, nesse tempo difícil, nesse tempo de crise, de adversidade, nada mais importante para um homem, para uma mulher, para um servo de Deus, esta convicção de saber que Deus lá do céu escuta a nossa oração e de que Ele atende e de que Ele intervém em nossas vidas. Hoje nós temos o privilégio de ter um lugar para adoração. Nós temos um privilégio de ter um lugar para apresentar a Deus as nossas causas. Aleluia. Nós temos um lugar para guerrear, porque a batalha do crente não é em pé, mas de joelho. A luta do crente, nós sabemos que não é contra a carne nem contra o sangue. Então, de joelho, nós travamos as maiores de todas as batalhas. E com a convicção de que Deus escuta, de que Deus atende, de que Ele está pronto a socorrer o povo, a mudar o rumo da história, a intervir, aleluia, no rumo da história, nas nossas vidas, né? É esta convicção que faz com que o crente persevere, é esta convicção que faz com que o crente, aleluia, permaneça, sabendo que toda adversidade, que toda luta, que toda prova, seja ela na ordem física, na ordem espiritual, Deus está sempre disposto a socorrer mediante uma oração comovente, mediante uma oração de quebrantamento, mediante uma oração que chegue na presença de Deus. Neste momento, meus amados irmãos, né, nós queremos aqui deixar registrado este fato, né, que ocorreu na vida daquele homem de Deus e que ficou registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, e que nós temos o privilégio, né, de poder meditar nesse texto tão importante, sabendo que Deus, Ele escuta as nossas orações, sabendo que Deus está sempre pronto e disposto a dar vitória ao seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir aqui a nossa participação citando, louvado seja o nome do Senhor, citando aqui os dois últimos versos, né? O versículo do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8 e o versículo de número 59, 60 e 61, retificando os três últimos, que diz assim: e que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do teu servo e o juízo do seu povo de Israel, e cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito com o Senhor, nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre nossas vidas. O que faz um crente, aleluia, receber vitória não é o tempo de crente que ele tem, não é o conhecimento teológico secular que ele tenha, mas sim a convicção, aleluia, a intimidade com Deus, sendo este ciente de que Deus, Ele escuta a nossa oração e que em tempo de crise Deus está sempre disposto a mudar o quadro, a intervir na história, porque o objetivo do crente, o objetivo de Deus é que o crente seja sempre vitorioso em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que Deus continue nos ajudando, nos abençoando e que a gente possa, para a glória de Deus, fazermos nossa oração com a consciência e com a convicção de que Deus escuta e de que Ele atende a nossa oração para a glória do seu nome. Amém.